ter pessoas que estão conosco visitando, você é um participante da mesa do Senhor, que você possa se banquetear nessa noite com a palavra de Deus, com a presença de Deus. É por isso que nós estamos orando, é por isso que nós clamamos ao Senhor que mais importante do que qualquer milagre que Deus faça em nós e dentro da nossa casa e através de nós, mais importante é a presença de Deus, porque eu costumo dizer que a gente pode até se esquecer dos milagres, e a gente se esquece, tá, irmãos? Infelizmente, nós nos esquecemos daquilo que Deus fez por nós, mas a presença dele não. Quando Deus vem com a presença dele, é impossível o homem permanecer da maneira que está. É impossível, não tem como. Não existe coração de pedra duro o suficiente a ponto de não se quebrantar com a presença de Deus. Então, primeiro, a nossa oração, o nosso clamor é que a presença de Deus venha. Depois da presença, que os milagres dele possam acontecer nas nossas vidas em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Pai, nós te oramos, nós te louvamos. Nós somos tão gratos ao Senhor por cada pessoa que está participando conosco, Deus. Senhor, a nossa oração é que de fato essa palavra venha e quebrante o coração do homem, e quebrante o nosso coração e nos mova, Senhor, a corrermos para os seus braços, a corrermos para a tua presença e não nos afastarmos de ti. Em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer luz ao nosso entendimento, que essa palavra seja um divisor de águas, Pai, para que as nossas vidas tenham realmente uma transformação e uma transformação de verdade por causa da tua presença, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Grande é o teu nome, Senhor. Nós vamos ler um texto nessa noite. Temos falado bem a respeito desse texto. É um texto que tem assim abrido muito, né, as portas para nós. Uma palavrinha que você pega, o Espírito de Deus te enche e você fala: meu Deus, que revelação de Deus. Então esse texto nós ainda estamos nele, né, que está lá no livro de João, no capítulo 9. O versículo 1 e o versículo 3 nós vamos ler, que fala a respeito do cego de nascença. É um texto bem rico para nós, não só essa parte do cego de nascença, mas o decorrer do texto. Então eu quero voltar a falar com você. Lógico que a palavra é completamente diferente. Nós vamos usar o mesmo texto, mas uma palavra diferente, porque o Espírito de Deus tem nos dado palavras diferentes para a honra e glória do Senhor. Mas eu quero ler com você e que a cada parte dessa mensagem que o fogo do Espírito Santo de Deus possa queimar no seu coração, em nome de Jesus. O texto diz assim, de João 9, o versículo 1 até o versículo 3. E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Mestre, quem pecou? Este ou seus pais? Ou seja, esse homem pecou? Ou foram seus pais quem pecaram, para que esse homem nascesse cego? E Jesus respondeu aos seus discípulos: nem esse homem pecou e nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra. Tem muitas coisas, queridos, coisas importantíssimas que nós precisamos rever nas nossas vidas. E pensa aí no seu coração. Eu sei que tem coisas que você precisa rever na sua vida. E entre essas coisas importantes que você e eu precisamos rever, entre essas coisas mais importantes, sempre existe aquela número 1, número 2 que você precisa pontuar. E uma das coisas que nós precisamos rever e fazer com muito zelo e fazer com muita urgência, é saber aproveitar o tempo de vida que nós temos. Nós precisamos saber aproveitar o tempo de vida que nós temos. Infelizmente, muitas pessoas, e eu quero ir até um pouquinho além, eu quero dizer que a maioria das pessoas, elas só se dão conta de que deixaram a sua vida passar, de que deixaram o tempo lhes correr pelos dedos, quando elas estão vivendo em um estado crítico. Muitas pessoas só se dão conta disso quando elas vivem em um estado ou de perigo, ou de perda, ou um estado muito crítico de doença,
ou um estado crítico de morte. Muitas pessoas só passam a perceber o tempo que perderam quando estão vivendo em uma dessas situações. E é incrível nós não percebermos o quão valioso é o nosso tempo. O tempo, ele não é apenas aquilo que passa durante o dia, como se fosse alguma coisa simples. Ah, nossa, o tempo passou tão rápido, a hora passou tão rápido. Não é algo simples, não. Sabe por quê? O tempo não para. Aquilo que você viveu hoje, você não vive mais amanhã. Então, o nosso tempo, ele não para, por isso ele é tão valioso para nós. E em consequência desse tempo que não para, a nossa vida também não para. A nossa vida, ela vai seguindo o seu rumo. É interessante nós vermos a história do rei Salomão, porque depois do rei Salomão viver todos os prazeres, depois que ele desfrutou de todas as riquezas que um homem poderia ter, tudo que você imaginar na sua alma, o rei Salomão teve. Tudo, todo o prazer, toda a riqueza, ele desfrutou. Mas ao final da sua vida, com toda a sabedoria que o rei Salomão tinha, e segundo a Bíblia, nunca existiu e nunca vai existir um homem tão sábio quanto o rei Salomão. Nunca existiu e nunca vai existir. Olha que tremendo isso. Então, com tudo que o rei Salomão tinha, ele parou um tempo no final da sua vida e ele escreveu o livro de Eclesiastes para falar a respeito da importância de se aproveitar o tempo. O livro de Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão, ele claramente endossa que ter sabedoria é viver uma vida terrena bem vivida. E é mais sábio ainda, Eclesiastes 12:13 fala sobre isso, o rei Salomão falando, é mais sábio ainda temer a Deus e observar os seus mandamentos, porque isto é tudo o que o homem tem. Olha que tremendo isso. Eclesiastes 12:13, deixa eu ler para você direitinho. Teme a Deus e observa os seus mandamentos, porque isto é o tudo do homem. Então, ter sabedoria, em resumo, é você viver a sua vida terrena e viver bem vivida. Como que eu vivo? Temendo a Deus e observando os seus mandamentos, porque isso é tudo que o homem tem para viver uma vida plena, para viver uma vida feliz, para viver uma vida com sabedoria. O tempo que nós passamos aqui nessa terra, ele sempre nos leva a viver algo diferente. Em cada época, em cada estação da nossa vida, sempre nós vamos viver coisas diferentes. Hoje você tem um pensamento e um comportamento completamente diferente de 5 anos atrás, 10 anos atrás ou 1 ano atrás. Então, em cada época, em cada estação, nós sempre vamos viver coisas diferentes. Assim, cada dia se torna para nós uma nova oportunidade. Quando nós lemos esse texto, o texto do início que fala a respeito do cego de nascença, nós, observando esse texto, entre tantos outros textos da Bíblia, entre tudo que nós lemos na palavra de Deus, nós podemos concluir que o tempo que Jesus passou por essa terra foi um tempo tão notório. O tempo que Jesus passou por essa terra foi um tempo tão útil, foi um tempo tão bem aproveitado. E tudo que Jesus fez foi muito evidente. Tudo que Jesus fez foi evidente porque ele temia a Deus, porque ele buscava a Deus, ele buscava o Pai. Foi evidente através dos milagres que Jesus realizou. E quantos milagres! Tudo que Jesus fez durante o tempo que ele passou nessa terra foi evidente por causa do poder da palavra que Jesus ministrava. Tudo que Jesus fez nessa terra foi um tempo evidente, um tempo notório, porque Jesus ministrou o sobrenatural dele, foi manifesto o sobrenatural através da sua vida. O tempo que Jesus passou nessa terra também o levou a experimentar as dores, é claro, e o levou a experimentar os sofrimentos
Jesus viu as injustiças sendo cometidas. Jesus presenciou a religiosidade ocupando o lugar prioritário da palavra de Deus. Jesus presenciou os mais fortes tirando vantagem dos mais fracos. Jesus presenciou a violência subjugando os indefesos. Mas Jesus não ficou à mercê do tempo. Jesus não ficou assistindo essas coisas acontecerem e esperando o tempo passar sem fazer nada. Jesus, ele não só observou nesse tempo em que ele passou na terra, ele não só observou o coração do homem, mas ele viu a forma que cada ser humano expressava a sua visão de acordo com as suas atitudes. E Jesus continua observando o nosso coração através do Espírito Santo. Ele continua vendo a forma que eu e você agimos, a forma que nós expressamos a nossa visão de Deus, do reino dos céus, das coisas dos céus, do temor, do amor que nós temos a Ele. Jesus tem observado a nossa expressão, como nós expressamos a nossa visão, de acordo com as atitudes que nós temos. Eu acredito que cada pessoa faz o que faz. Eu acredito que cada pessoa age da forma que age. Eu acredito que elas criam situações, as pessoas criam situações, sejam elas boas, sejam elas ruins, porque cada uma tem o seu próprio ponto de vista. Eu tenho meu próprio ponto de vista, você tem o seu ponto de vista. Por isso as pessoas se chocam às vezes nas suas ideias, porque nós temos pontos de vista diferentes. Você já ouviu alguém falar isso? As pessoas, cada um tem o seu ponto de vista, tem um ponto de vista diferente. Então cada um faz o que faz ou cria situações boas ou ruins por causa do seu ponto de vista. E é justamente por causa desse ponto de vista é que as pessoas acham que estão certas. E com isso, muitas delas vão perdendo o seu tempo e também vão perdendo a oportunidade por defender o seu ponto de vista. O meu ponto de vista está certo e acabou. Mas Jesus tem observado tudo isso ainda. Por isso nós temos a necessidade, eu e você, nós temos a necessidade de sermos confrontados pela palavra de Deus, que é absoluta em sua verdade. Nós precisamos dessa palavra. Nós precisamos ser confrontados com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai confrontar a nossa verdade. O ponto de vista de Deus vai confrontar o nosso ponto de vista e alguém vai sair perdendo aí. Ou eu aceito perder e deixo Deus ganhar, ou eu faço com que Deus perca e fico com o meu ponto de vista. Nós precisamos ser confrontados com a verdade da palavra de Deus. Foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para ensinar o homem. Jesus veio para ensinar a humanidade. Jesus veio para nos ensinar a remir, a resgatar o nosso tempo, porque os dias são maus. O livro de Efésios 5,16 fala sobre isso. Precisamos remir o tempo porque os dias são maus. Jesus veio como verbo. Jesus veio como a verdade. Jesus veio como a palavra de Deus para nos ensinar. Jesus veio nos ensinar que toda a verdade humana, que a minha verdade humana, que a sua verdade humana, sem a verdade de Deus, resulta em cegueira espiritual. A nossa verdade, sem a verdade da palavra de Deus, nos torna cegos espiritualmente. No livro de Mateus, no capítulo 16, é interessante que quando os discípulos chegam para Jesus, eu vou ler só o versículo 21, mas deixa eu te explicar o que vem antes. Os discípulos chegam para Jesus, Senhor, uns falam que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é João Batista, e Jesus pergunta, e vocês falam, o que vocês dizem? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, né, no ímpeto, ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus dá uma palavra tremenda, uma bênção poderosa na vida de Pedro. E a partir daí, o texto que eu vou ler agora, no versículo 21,
Diz assim, daí em diante, quando Pedro faz essa revelação diante dos discípulos e Jesus concorda com ele, daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos, até então eles não sabiam disso, eles não tinham noção, eles ouviam, mas não tinham noção. Mas a partir daí, quando Pedro fala para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus fala, foi o próprio Espírito Santo que revelou a você bem-aventurado, ou seja, os seus olhos acabaram de ser abertos, Pedro, junto com todos os discípulos que estão aqui perto de mim. E Jesus começa a se revelar a eles, porque os olhos deles foram abertos naquele momento. E o versículo 21 diz, eu preciso ir para Jerusalém, Jesus dizendo para eles. E ali, os líderes judeus, os chefes, os sacerdotes, presta atenção nisso. Os líderes judeus, os chefes, os sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Jesus estava abrindo para os discípulos, se declarando, falando exatamente o que ia acontecer. Farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. O povo judeu, os líderes religiosos, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os peritos da lei, eles tinham seu próprio ponto de vista. E Jesus está falando aqui, esses líderes que têm o seu próprio ponto de vista, que é contrário ao meu ponto de vista, Jesus dizendo, eles têm a sua verdade, eles estão vivendo baseados, firmados, fundamentados na sua verdade. Eles farão com que eu sofra muito. Eu vou ser morto por causa do ponto de vista deles. E mais no terceiro dia eu vou ressuscitar. Então essas pessoas, esses líderes religiosos, o povo de Deus, o povo judeu, eles tinham seu próprio ponto de vista. Eles esperavam o Messias. Eles esperavam que o Messias viesse com a salvação. Mas quando Jesus veio, eles não o aceitaram. Porque o modo de enxergar deles era limitados. Eles estavam limitados somente à lei e aos profetas. E essa limitação tornou esses líderes religiosos, tornou esses chefes das sinagogas, tornou o povo de Deus, o povo judeu, cego quanto ao reino de Deus. Quando Jesus veio anunciar, quando o Messias veio anunciar o reino dos céus, primeiro para os judeus, primeiro para os religiosos, primeiro para os perdidos, para os da casa de Israel. Quando Jesus veio anunciar o reino dos céus, e como Jesus fazia isso com maestria, como Jesus fazia isso com autoridade, porque as multidões, a palavra de Deus diz, ficavam maravilhadas com o seu ensino, não só com o ensino da palavra, mas eles ficavam maravilhados com os milagres que Jesus realizava. Ainda assim, vendo tudo isso, participando de tudo isso, assistindo tudo isso, esses religiosos perseguiram e mataram Jesus. Os romanos só consumaram a sentença pela morte de cruz, que era um dos métodos usados por Roma na época. Mas a condenação de Jesus veio pelos judeus, veio pelos religiosos, veio através do próprio povo de Deus. O povo de Deus não enxergou que Jesus veio para cumprir nele toda a lei. Nem com sinais, nem com a palavra, nada fez com que esses homens, com que esses religiosos conseguissem ver Jesus como Filho de Deus. E existe um perigo muito grande, queridos, muito grande, de querer enxergar com o nosso próprio ponto de vista. Existe um perigo muito grande que nos leva essa enxergar com o nosso próprio ponto de vista, nos faz perder a visão daquilo que é eterno, daquilo que é sobrenatural. Nós ficamos agarrados no humano, no carnal. Existe um perigo da falta de visão. A falta de visão, ela nos faz perder as oportunidades. A falta de visão nos faz tomar atitudes erradas. A falta de visão nos faz condenar quem deveria ser absolvido, assim como esses religiosos fizeram com Jesus. A falta de visão nos faz querer os milagres
sem enxergar o que está por trás dos milagres, sem enxergar que tudo que está por trás dos milagres é muito maior. E o que existe por trás dos milagres que Jesus fez e que Jesus faz é a manifestação do reino de Deus. O que Jesus diz para esses discípulos? Aconteceu assim com esse homem, não foi ele que pecou, não foram seus pais que pecaram. Ele nasceu cego para se manifestar nele as obras de Deus. Então nós queremos o milagre porque nós temos falta de visão, nós não enxergamos como Jesus enxerga. E nós só queremos os milagres, mas não enxergamos o que está por trás até nós chegarmos a de fato ter os milagres em nossas mãos, a vivenciar. Existe algo muito maior por trás, que é a manifestação do reino de Deus através daquilo que nós buscamos, ou através daquilo que nós ainda estamos vivendo e esperando que Deus faça para nós. Ao longo do caminho, nesse tempo que Jesus passou na terra, Jesus deixou um rastro de milagres. Jesus, ele ressuscitou os mortos. Ele curou muitos enfermos. Jesus curou os paralíticos. E entre eles, Jesus curou os cegos. Jesus deu vista aos cegos. Não só os cegos visuais, os cegos físicos, mas também os cegos no entendimento. Os cegos espiritualmente falando, assim como Nicodemos, por exemplo. Nicodemos era um doutor da lei. Nicodemos conhecia toda a lei, mas ele estava bitolado, Nicodemos estava limitado a essa lei. Nicodemos era um homem respeitado entre a sua classe de eruditos, conhecedores da Torá, mas ele era completamente ignorante, ele era cego quanto ao reino dos céus, até que Nicodemos sai para se encontrar com Jesus e tem o seu entendimento aberto. Quando Jesus diz aos discípulos, no versículo 3, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Eu quero que você entenda bem. Esse é o X da questão. Essa é a palavra que eu quero que você guarde no seu coração. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Manifestar quer dizer fazer visível. Obras quer dizer resultado da ação de alguém. Ou seja, Jesus falando claramente ao nosso coração, ele não pecou. Isso aconteceu para se fazer visível o resultado da ação de Deus na vida desse homem. Deus, por que eu estou vivendo esse problema tão terrível, tão grande? Por que está acontecendo? Receba aí no seu coração. Isso está acontecendo para se fazer visível o resultado da ação de Deus na sua vida. Creia nisso. Você tem noção o que foi para aquele homem que antes era cego, que vivia mendigando, que vivia dependendo das pessoas, dependendo dos outros a vida inteira? Aquele homem nunca teve uma formação profissional. Aquele homem nunca realizou seus sonhos. Aquele homem nunca pôde ver as coisas mais básicas da vida. A Bíblia diz que ele nasceu cego. Ele era um cego de nascença. E eu quero ir além. Provavelmente aquele homem nunca teve uma esposa, nunca teve filhos. Sabe por quê? Porque quando os líderes religiosos souberam que aquele homem foi curado, um cego de nascença foi curado e toda a cidade ficou empolvorosa, eles não chamaram a esposa dele, chamaram os pais. Então eu presumo que aquele homem não tinha família, ele não tinha uma esposa, ele não tinha filhos além dos seus pais, ele só tinha os seus pais como família. Imagina a situação daquele homem. Logo após ser curado, ele foi intimado pelos fariseus, ele foi intimado pelos doutores da lei, ele começou a ser interrogado por eles 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Aqueles homens que ao invés de celebrarem com aquele homem a sua cura, eles não puderam fazer isso, mas eles o interrogaram. Sabe por que eles não puderam? Eles não conseguiam enxergar o poder de Deus, eles não conseguiam enxergar e entender o reino dos céus. Eles estavam cegos nos seus preceitos, nos seus costumes. Esses
religiosos, eles queriam interrogar esse homem, eles interrogaram ele porque eles precisavam a todo custo condenar Jesus e eles queriam que ele fosse aliado deles. Mas a Bíblia diz que o cego, ele guia outro cego. Esses religiosos estavam cegos. Eles não podiam mais guiar um homem que tinha visão aberta. Não só os seus olhos físicos, mas os seus olhos espirituais. E esses religiosos não entenderam isso. Isso é tão maravilhoso, isso é tão tremendo, isso é tão poderoso. Esses religiosos permaneceram cegos, não entendendo o reino dos céus, mas esse homem que nasceu cego, que estava mendigando, que estava sofrendo a vida inteira, foi curado tanto da sua cegueira física quanto da sua cegueira espiritual. Os olhos espirituais desse homem foram abertos. O entendimento desse homem, os olhos do entendimento foram abertos. Como concordar com um cego? Como concordar com religiosos cegos que o estavam questionando, que o estavam pressionando para condenar Jesus? Embora aquele homem tivesse nascido cego, ele não estava fadado a ter uma vida de derrota. Ele não estava fadado a ter uma vida de exclusão. Não segundo a ótica de Jesus. Segundo a ótica humana, segundo a visão humana, segundo os preceitos humanos, sim, como poderia acontecer a cura? Como? O que aquele homem faria da sua vida? Mas segundo a visão de Jesus, segundo o ponto de vista de Jesus, aquele homem não estava fadado ao fracasso. Aliás, por mais que nós pensemos que a nossa vida se limita àquilo que nós estamos vivendo, momentaneamente. Talvez esse homem pensasse assim: a minha vida está limitada a ser cego, a mendigar, a passar o resto da minha vida assim. Mas quando Jesus vai, coloca lodo no olho daquele homem, manda que ele vá e se lava, de repente um mundo de oportunidades se abriu para ele. Ele não estava preso mais naquilo que ele estava vivendo. Assim como nós também não podemos ficar presos naquilo que nós estamos vivendo momentaneamente. A vida daquele homem não se limitou ao fracasso, a nossa vida também não se limita ao fracasso. Se nós olharmos com o nosso ponto de vista, provavelmente sim, mas eu quero convidar você nessa noite a olhar com o ponto de vista de Jesus, a partir do ponto de vista de Jesus. A nossa vida não se limita a esse tempo que nós estamos vivendo de caos, de doenças, não. As nossas vidas não se limitam às nossas guerras que nós travamos todos os dias, os problemas que nós vivenciamos. As nossas vidas não se limitam às perdas, nem às frustrações que nós sofremos ao longo da vida. Ai de nós, se nós fôssemos parados por essas coisas. A nossa vida não se limita a isso. Não se limita às situações que nós vivemos, só porque nós estamos agora dentro dela. Não! A nossa vida não se limita, por exemplo, nesse tempo de Covid que nós estamos vivendo. Não! Na visão de Deus tem muito mais por trás disso. Nós estamos vivendo o que estamos vivendo e passando o que estamos passando, porque a glória de Deus precisa se manifestar. Está acontecendo para que o poder de Deus se manifeste, para que o poder de Deus se faça visível nas nossas vidas. Nós não estamos limitados a tudo isso que nós estamos vivendo. Creia nisso. Não se limite ao seu problema, não se limite à sua dor, não fique preso ao seu ponto de vista, mas se prenda ao ponto de vista do Senhor. Porque na ótica de Jesus, na visão de Jesus, sempre existe um propósito maior por trás de tudo isso que você está passando. Aleluia! Glória a Deus! Na visão de Jesus, sempre existe um propósito maior por trás de tudo isso que você está vivendo, por trás da sua dor, por trás da sua enfermidade, por trás da tristeza, por trás da angústia. Sempre existe um propósito maior por trás de tudo isso. E o propósito maior de Deus para nós é manifestar as suas obras, a sua glória nas nossas vidas. No livro de Romanos,
No capítulo 8, o versículo 28, o versículo 30, na tradução da linguagem de hoje, essa tradução é uma tradução muito boa, diz assim: pois sabemos, o apóstolo Paulo falando, pois sabemos, e eu coloquei aqui entre parênteses, quando os nossos olhos espirituais são abertos, nós só sabemos quando os nossos olhos espirituais são abertos. Assim como o apóstolo Pedro lá atrás, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aí ele passou a saber, junto com os discípulos, Jesus começou a revelar a ele as coisas dos céus, aquilo que estava por vir. O texto diz, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a visão de Deus para nós, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano, de acordo com o seu propósito. Aleluia! Queridos, nós podemos não entender o propósito de Deus, mas nós sabemos que Ele existe. Nós podemos até ter nascido cegos para o nosso propósito, para o propósito que Deus tem e colocou no nosso coração. Mas nós só vamos permanecer cegos se não aceitarmos abrir mão. Coloca isso no seu coração. Nós podemos até nascer cegos para o nosso propósito, mas só vamos permanecer cegos se não aceitarmos abrir mão de quê? De algumas coisas que nos prendem, ou talvez tem tudo na nossa vida que tem nos prendido. Nós só vamos permanecer cegos se não abrirmos mão de algumas coisas que nos prendem e que nos prendem a essa cegueira no nosso entendimento. O rei Salomão, mais uma vez, no livro de Provérbios 29:18, diz: não havendo visão, o povo perece. O que é perecer? O povo tem uma morte prematura, tem uma morte antes do tempo. Se eu não tiver visão do propósito de Deus para mim, eu posso não entender, eu posso não enxergar agora, mas eu creio no meu coração que Deus tem um propósito na minha vida, porque os meus olhos espirituais foram abertos. Eu posso não enxergar com os meus olhos físicos, mas os meus olhos espirituais, o meu entendimento, eu sei que Deus tem um propósito na minha vida. Qual é o propósito de Deus na minha vida? Você vai entender no decorrer dessa mensagem. Mas eu só vou permanecer cego se eu não aceitar abrir mão de algumas coisas que me prendem a essa cegueira espiritual. Não havendo visão, o povo perece. Sem a visão, nós não vamos entender a vontade de Deus para nós. Sem os nossos olhos espirituais abertos, nós não vamos entender o propósito de Deus para nós. Onde não há revelação divina, o povo de Deus se perde, o povo se desvia. Nós só vamos permanecer cegos se não vivermos a prática da palavra de Deus. E a palavra de Deus é como semente. Lembra da história do semeador? Ele semeou algumas sementes à beira do caminho. Vieram as aves e comeram essa semente. O maligno veio e roubou essa semente. Depois o semeador semeou algumas sementes, que é a palavra de Deus, entre pedras. Só que tinha pouca terra ali. Aí vieram as preocupações do dia a dia, ela começou até a brotar, mas ela não tinha raízes profundas. Aí veio o sol, veio as preocupações e secou aquela semente, secou aquele broto daquela semente, a palavra de Deus. E outras sementes foram lançadas em meio aos espinhos. E vieram mais uma vez a luta do dia a dia, a nossa visão espiritual, a nossa visão física, vieram as questões do nosso dia a dia e a palavra começa até a germinar, essa semente começa a germinar, mas vem as provações, as tentações e sufocam, assim como os espinhos sufocaram essa palavra. Nós só vamos permanecer cegos se nós não vivermos a prática da palavra. Nós podemos até permanecer cegos por causa da herança de pecado adâmico. Adão perdeu a sua visão espiritual dos céus. Adão passou a enxergar o comum, Adão passou a enxergar o natural, porque ele escolheu. Agora, se eu e você escolhermos o pecado, nós temos livre-arbítrio. Se nós escolhermos o pecado como Adão fez, nós vamos fazer trocas, assim como Adão fez também.
Se nós escolhermos o pecado, nós trocamos a glória de Deus, o Rei dos Reis, o Eterno, nós trocamos a glória de Deus por aquilo que é terreno. Nós trocamos o invisível pelo visível. Se nós aceitarmos o pecado, nós trocamos a presença pelo prazer momentâneo. Foi isso que Adão fez. Se nós escolhermos o pecado, nós trocamos a visão, nós trocamos a ideia de Deus por aquilo que os nossos olhos alcançam. Eu passo e eu quero viver o meu ponto de vista, porque o ponto de vista de Deus está muito difícil para mim. Está inalcançável. Deus não me atende, Deus não faz. É só uma vez e nós trocamos a visão ou a ideia de Deus para nós, ou o propósito de Deus para nós, por aquilo que os nossos olhos alcançam. Miles Monroe, que foi um grande escritor, e eu gosto muito de falar dele, os livros dele são tremendos demais. Ele diz que olhos que enxergam são comuns, mas olhos que têm visão são raros. Enquanto nós não tivermos visão, nós não teremos energia para progredirmos. Enquanto nós não tivermos visão, nós não vamos ter energia, nós não vamos ter forças para continuar crescendo, para continuar progredindo. A visão de Deus em nós nos faz ver o que ninguém vê. A visão de Deus em nós nos faz acreditar no sonho enquanto ninguém acredita. A visão de Deus em nós nos faz alcançar o impossível, mesmo ouvindo que não tem jeito, mesmo ouvindo palavras contrárias. Não vai, você não consegue, não tem jeito, não é para você. A visão de Deus nos faz alcançar o impossível. A visão de Deus em nós nos faz caminhar em direção àquilo que estamos vivendo sem perder o foco. Nos faz caminhar em direção ao propósito sem perder o foco. O que vai fazer a diferença na sua caminhada é manter a sua visão. A visão, ela vai te levar a alcançar tudo aquilo que Deus tem para você. Nós nascemos cegos para o nosso propósito, mas mesmo nascendo cegos, ainda assim, todos nascemos com um propósito. E qual é o propósito de Deus para a minha vida? Meu Deus, eu vou ter uma revelação agora do que é o propósito de Deus, de qual é o propósito de Deus para a minha vida. Uau, que tremendo! Eu sempre orei, eu sempre clamei, eu sempre quis saber qual é o meu propósito. Segura aí! Sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? É que as obras de Deus se manifestem em você e através de você. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Propósito é o que dá sentido à nossa vida. E o maior sentido da vida do ser humano, o maior sentido da sua vida deveria ser manifestar as obras de Deus. Assim como Jesus disse para aqueles discípulos a respeito daquele cego, ele nasceu assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Todo ser humano deveria viver esse sentido, o propósito da sua vida, querer esse propósito que é manifestar as obras de Deus, fazer visível o resultado de Deus, a ação de Deus em nós e através de nós. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Esse é o propósito de Deus para nós. Aceita, queira esse propósito, queira viver. Queira manifestar as obras de Deus. Queira manifestar, queira fazer visível o resultado da ação de Deus na sua vida e através da sua vida. Eu não posso terminar essa palavra. Não tem como eu terminar essa palavra. Eu preciso continuar essa palavra no próximo domingo, porque é uma palavra poderosa demais. Eu quero parar aqui. Meu coração está queimando com essa palavra. Eu espero que o seu coração também esteja queimando com essa palavra.
Tem tanta coisa de Deus para que você aprenda, tanta coisa de Deus para que você queira, para que você troque a sua forma de ver, para que você queira o ponto de vista de Deus e não o seu. Abre mão. Ah, eu sou orgulhoso demais para abrir mão. Para que serve orgulho? Para quê? Diante de Deus, joga tudo isso fora. Aceita viver o propósito que Deus tem para você. E o propósito de Deus é que você manifeste as obras de Deus. Comece a sair do seu lugar. Não agora, claro, fica aí ouvindo a palavra. Mas sai do seu lugar. Eu digo no reino espiritual. Sai do comodismo, queridos. Comece a querer viver o propósito de Deus na sua vida. Para de esperar grandes coisas. Eu quero que Deus mande um anjo falar comigo. Deus está falando com você através da palavra. O propósito que Deus tem para você, o propósito que Deus está ministrando na sua vida e ministrou, foi o que Ele ministrou na vida daquele cego. E ele teve os seus olhos físicos abertos, mas ele também teve os seus olhos espirituais abertos. Ele entendeu que o propósito de Deus, o maior plano, a maior visão, a maior ideia, o maior propósito de Deus na vida dele, era que ele manifestasse as obras de Deus. É que ele fizesse visível o resultado da ação de Deus através da vida dele. Em nome de Jesus, que você queira viver a visão de Deus, a ideia de Deus, o propósito de Deus também na sua vida. Aleluia! Louvado seja Deus! Eu quero orar por você.